Renato vem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, fez uma série de levantamentos aqui na região, então propositalmente foi convidado, porque ele traz aí algumas novidades em termos de compactação de solo, ou previsão de compactação de solo, né? Não só a resolução do problema, mas principalmente em relação à previsão. Então, por favor, doutor Leandro, desculpa, doutor Renato. Vou só apresentar então o doutor Renato. O doutor Renato é mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, engenheiro agrônomo pela Federal da Paraíba, fez doutorado em solos e nutrição de plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com um período sanduíche no Agroscope Institute em Zurique, na Suíça. Foi professor temporário no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Mato Grosso, campus de Barra do Garças. E vem aí atuando junto ao grupo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com trabalhos ligados à modelagem, compactação do solo, métodos computacionais em física do solo, experiência, né, bastante grande em software R. E a gente agora, então, passa a palavra ao Dr. Renato para que ele nos apresente aí as novidades dentro do tema. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite aí à professora Neide, né, a organização impecável do evento. E a gente fica bastante agradecido, né, de poder participar da reunião, principalmente aqui no Paraná, onde a física do solo é bastante forte, né? E ocasionalmente a gente tem trabalhado com alguns grupos de pesquisa aqui no Paraná, a própria Neide, né, a professora Neide, o professor Cássio Palmenda, que fez parte aí do grupo do Álvaro, na Exalc, né, e fatalmente a gente acabou se envolvendo. Na oportunidade, na minha tese, eu acabei desenvolvendo alguns estudos dentro da área de compactação, né, e eu fiz algumas medições aqui em área de plantio direto, na fazenda aqui da UEPG. Depois saí para fazer o sanduíche, né, e me aprofundei mais no assunto e agora voltei e hoje integro alguns grupos de pesquisas relacionadas à compactação. A gente vai trazer algumas novidades aí do status da predição da compactação, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil, né? Bom, pessoal, pesquisa de interesse, né, e grupo de pesquisa, eu faço parte aí de alguns grupos de pesquisa, né, de qualidade física do solo e sistema de plantio direto, como eu falei, atuei aqui e ainda atuo, né, com o pessoal aqui da física do solo, né, no âmbito do Paraná, né, e também estudo lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, compactação em solo de tabuleiro costeiro, né, onde a cana-de-açúcar ocupa essa zona litorânea de cultivo, de áreas propícias ao cultivo ali na região litorânea de Pernambuco, que são unidades denominadas tabuleiro costeiro, né, cultivadas predominantemente com cana-de-açúcar. E também faço parte aí, integro o grupo Agrométrico, né, do IF Goiano, que a gente desenvolve aí durante algum tempo já, desde 2013, para ser mais preciso, algumas ferramentas que a gente vem desenvolvendo com a pesquisa, né, dentro da física do solo. Então, muitas vezes a gente desenvolve a pesquisa e fatalmente isso gera uma ferramenta e a gente tenta, digamos assim, colocar essa ferramenta no ambiente computacional, né? A gente tem desenvolvido isso no ambiente R, né? Inclusive já vim aqui o ano passado na UEPG para fazer um curso com o pessoal sobre física do solo em ambiente R, né? E foi muito legal o ano passado e a gente tem avançado, e vou mostrar para vocês alguns avanços que a gente tem feito com relação à disponibilidade de ferramentas para medição de compactação e como a gente tem conseguido efetivamente migrar do ambiente R, que é um ambiente mais acadêmico, para um ambiente mais amigável, né? Através de uma disponibilidade de um recurso que vem sendo colocado no R, no estúdio, né, chamado Shine. A gente tem conseguido migrar algumas dessas funções para ambientes mais amigáveis, onde o usuário comum, né, o não expert, tem conseguido também
utilizar essas ferramentas dentro da física do solo e especificamente para predição da compactação, né? Bom, pessoal, compactação é um tema bem atual, né? Visto que a gente tem esses problemas de avanço na agricultura moderna, e na palestra anterior o professor Leandro acabou fazendo algum toque sobre a interação da máquina com a compactação, né? Bem superficial, e a gente traz um pouco mais aprofundado o assunto aqui agora, né? Então, o que é compactação, pessoal? Compactação é o processo de densificação de solos não saturados com consequente redução do espaço poroso. Por que solos não saturados? Os solos agrícolas são predominantemente não saturados, né? Então, a mecânica dos solos que rege a mudança de volume com a aplicação de carga externa, ela é estudada de duas formas, para solos saturados e não saturados. Por incrível que pareça, o estudo de solos não saturados é um pouco mais complexo e o desafio é muito maior para a gente do que o que já foi construído dentro da engenharia civil com relação a solos saturados, né? Então a gente faz algumas adaptações da engenharia civil que acaba culminando nesses estudos de solos não saturados e aplicações em áreas agrícolas, né? Então a consequência dessa mudança, né, dessa densificação é uma consequente redução do espaço poroso, né? Então, com o processo de compactação, há uma redução do volume de vazios, né, e aumento da relação massa-volume, que é mais conhecido como densidade do solo, né? Então, basicamente é isso. Tem várias consequências, a gente sabe. A gente pode falar aqui de aumento de resistência à penetração, redução do fluxo de oxigênio, aumento de retenção de água no solo, mudanças na matriz de retenção de água no solo, disponibilidade de água para as plantas, mas o que a gente quer caracterizar aqui é o processo de compactação. O que é a compactação primeiro, para depois atribuir essas consequências que ocorrem para o crescimento das plantas vinculada a um processo de compactação. Então, pessoal, em linhas gerais, o que acontece? A compactação pode ser causada por alguns elementos naturais, né, ou pedogenéticos, e também pode ser causada por processos antrópicos, né, basicamente induzida por cargas externas, né? Então, o que acontece? Em processos naturais, você tem empacotamento de sedimentos, você tem horizontes coesos cimentados, que é muito típico lá na região de tabuleiros costeiros, né? Uns fenômenos de endurecimento, expansão, contração, dispersão de argila, que causa entupimento de poros, enfim. Esses são processos que acontecem, mas eles não são basicamente ligados à aplicação de cargas externas, né? Que é o objetivo da nossa colocação aqui. E esses processos antrópicos, eles são ocasionados principalmente por cargas externas, né? Que pode vir essas cargas externas por aplicação de carga animal e pelo tráfego agrícola, né? Mecanização. Então, pelo crescente aumento do número de máquinas, né, da mecanização, principalmente o plantio direto em áreas de cana-de-açúcar, que a gente tem uma proibição no corte e aumento das áreas mecanizadas, né, a gente encontrou um problema, né, que é a compactação dos nossos solos. Então, esse tráfego agrícola, ele causa compactação via revolvimento superficial, que a partir de um tempo, né, em áreas de cultivo convencional, causa o famoso pé de grade, né? E também tem uma porta de entrada aí de carga que é pela interface pneu-solo. E é aí, pessoal, onde mora o problema. Essa interface entre o pneu e o solo, ela vem sendo estudada há bastante tempo, mas ela não é muito comum na nossa literatura. Na literatura da ciência do solo, né? A ciência do solo durante muito tempo se preocupou pouco com isso. Na minha visão, né? Isso é uma visão minha, eu acho que a gente se preocupou bastante, e não estou dizendo que é certo ou errado, estou fazendo uma constatação. A gente se preocupou em avaliar os efeitos da compactação, mas a gente nunca entendeu, ou tem pouco entendimento de como essa compactação chega a afetar o solo. Essa porta de entrada que acontece entre a interface solo e pneu, né? Então, aqui tem algumas fotos para contextualizar, né? Essas aqui são áreas de cana-de-açúcar lá nos tabuleiros costeiros de Pernambuco, onde eu integro um grupo
estuda compactação induzida pela mecanização, né? Então, vocês podem ver aqui na foto à esquerda, a gente tem um trator aí carregando um transbordo, né? E você tem pressões aplicadas no solo, e aqui a gente tem a formação de trilhas, né? Ou sulcos induzidas pela compactação. A gente tem um volume natural de palha deixada pela mecanização, né? Pela colheita mecanizada de cana crua, e ali a gente tem algumas formações de camada compactada induzida por esse tráfego que acontece aí nos tabuleiros costeiros, né? Acho que apertei demais, né? Bom, essa foto aqui foi uma foto que eu fiz aqui durante minhas coletas de solo do doutorado aqui na Fazenda Capão da Onça, né, onde a gente estudou o impacto do tráfego de colhedoras no plantio direto, né? Então, o que é que a gente observou? A gente fez um experimento, né? Na verdade, a proposta era aplicar um modelo para, digamos assim, examinar a acurácia desses modelos, né? E avaliar a predição desses modelos com relação a medidas feitas no campo. Então, vocês podem visualizar aí que a gente montou o experimento, passou a máquina, fez coletas antes e depois da máquina, a gente teve um aumento aí de densidade do solo aí de mais ou menos 1,50 para 1,55. Isso para essa máquina aí, para essa situação, né? E essa é uma pergunta que a gente se fazia desde a montagem do experimento. Como é que os diferentes tipos de máquina, como é que essas máquinas, a gente sabe, sempre se faz essas colocações na discussão de compactação. Que você tem, olha, máquinas mais pesadas induzem mais compactação, o formato do pneu mais curto, isso muda a configuração da área de contato do pneu com o solo, mas a gente nunca teve um modelo para predizer isso, uma medida que dinamicamente, quando você mudasse algum parâmetro de máquina, ou você mudasse cargas que fossem induzidas pela máquina, pneus de diferentes configurações, larguras, diâmetro, né? Como isso afetaria a área de contato e distribuiria essas tensões de tal forma que eu mudasse o patamar da compactação naquele solo? Então essa era uma pergunta que a gente se fazia antes do doutorado, foi colocado na mesa, e a gente buscou ferramentas, né, que já vinham sendo desenvolvidas desde 1950, mas que houve um avanço muito forte devido à computação, né? E a gente se juntou com um grupo aí de pesquisa e conseguiu trazer alguns resultados promissores, e a gente vai mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, o processo de compactação, né? Essa foi uma das perguntas que a gente se fez na hora que a gente começou a colocar esses problemas na mesa, né? Como é que o processo de compactação acontece por cargas externas, né? Induzida pelo tráfego. Então, a porta de entrada é basicamente os pneus, né? As pressões chegam ao solo pela interface pneu-solo, né? A interface pneu-solo configura uma área de contato. Isso é importante, e a gente não sabia como caracterizar essa área de contato. A força aplicada pela roda ágil sobre a área. Então, aí você tem a primeira medida de pressão. Então, você tem uma força que está sendo aplicada pelo pneu, distribuída em uma área. As pressões são transmitidas em direção ao perfil do solo, né? E o solo é compactado quando as pressões aplicadas superam a resistência do solo. Então, basicamente, a gente tem um processo de compactação sendo descrito de uma forma, digamos assim, mais entendível, né? Mais simples. Então, o que acontece? Se vocês visualizarem a imagem ali, ó, a gente tem uma área de contato ali, que tem uma pressão sendo aplicada, né? Que é induzida pela força que a máquina aplica sobre essa área de contato que é formada, né? E a gente tem aí a distribuição das pressões, chamadas bulbos de pressão, né, em direção ao perfil do solo, né? Então, os primeiros registros de modelo de compactação com essa abordagem surgiram em 1953, aí, com alguns princípios da mecânica do solo, né? O primeiro estudo que se tem relato aí, com modelos de compactação com aquela configuração de primeiro área de contato, segundo distribuições de pressões, e depois o efeito dessas pressões, que essas pressões causam na dinâmica da compactação do solo, né? O efeito que causa no solo. Então, o primeiro registro aconteceu aí mais ou menos em 1953, essa é a base dos modelos analíticos, né, ou semi-analíticos, que a gente chama,
de compactação do solo foi a partir do qual os outros modelos foram desenvolvidos, né? E foi desenvolvida por um alemão, né? Em 1953. E a predição da compactação aí, ó, por máquinas agrícolas pode ser realizada usando modelos de compactação, usando esses três princípios aí. Primeiro, né, a área de contato pneu-solo, né, em superfície, a distribuição das tensões sobre essa área de contato é descrita, então você tem que descrever. Você tem que descrever, os modelos de compactação pressupõem que você tem que descrever essa área de contato, como essa área dinamicamente muda pelo contato dos diferentes pneus que acontece com o solo. Segundo, a propagação de tensões através do perfil do solo é calculada analiticamente, né? E a deformação do solo é então calculada em função dessa tensão aplicada para cada camada que o usuário escolher, né? Que se está estudando. Né? Então, ó, aqui a gente tem a primeira etapa, né? A descrição da área de contato pneu-solo. Como é que é feita essa caracterização dessa área de contato, né? A distribuição da área de contato o primeiro registro foi feito em 53 e a partir de então outros modelos subsequentes vieram e tentaram descrever como era que essa configuração, esse formato dessa área de contato mudava em função do pneu, né? Então o que é que acontece? Alguns modelos aí de 1982, 1990, 1999 descreviam essa área de contato com diferentes formatos. Então, em alguns modelos, eles descreviam ela como elíptica, em outros retangular, em outros circular, em outros retangular e elíptica, e outros com uma superelipse, né, que é os modelos mais atuais. Né? E um outro problema que os pesquisadores identificaram, né, é que eu coloquei aqui para vocês que a gente distribui uma pressão sobre uma área de contato, só que essa pressão ela é distribuída de forma desuniforme, né, na verdade. Ela não é uniforme, e esse era um grande desafio. Então, o que acontece? Nessa primeira etapa, o modelo de compactação de Keller, 2005, começou a descrever essa área de contato de forma dinâmica. Ela era assim, ela tinha um formato mais retangular, ela tinha um formato mais circular, mas na verdade isso variava em função do pneu, e não era fixo, né? Então, aí foi um passo importante para o entendimento de como essa área mudava, né? Então, Keller descreveu aí, ó, essa dinâmica da mudança da área de contato em função de alguns parâmetros de máquina, né? Como pressão de suflagem, carga por roda, diâmetro do pneu e largura do pneu, né? Então, observe aqui, ó, mudanças na forma da área de contato e distribuição de extensões na área de contato, né? Aqui a gente tem na esquerda a gente tem uma largura de 40 centímetros e a gente tem uma largura de 60 centímetros, e observe como a distribuição das tensões sobre a área de contato elas se configuram de forma diferente, simplesmente por mudar a largura do pneu, né? E daí, a segunda etapa, que é a distribuição das tensões no solo, a gente pega cada pedacinho daquele que é uma carga diferente que age sobre a área de contato, né? A gente discretiza aquela área de contato e pega cada carga dessa e distribui para o centro onde você quer caracterizar essas tensões no seu perfil de solo, né? Então, cada carga daquela que é distribuída de forma diferente na superfície é utilizada como um ponto de carga para distribuir suas tensões. E aqui a gente tem um gráfico mais ou menos aí de como as tensões verticais se distribuem em função da profundidade. Então, a terceira etapa era conhecer mais ou menos aí como é que a deformação do solo acontecia, né? A deformação do solo ela acontece em duas etapas, né? Ou seja, o processo de compactação. Na verdade, o solo se comporta de uma forma elastoplástica, né? Aqui na primeira situação, né, a gente tem um solo caracterizado de forma elástica. Quando você aplica uma carga, o estado retorna ao seu estado inicial. Imagina uma borracha que vocês tentam pressionar, né? Quando vocês fazem pressão numa borracha, quando vocês aliviam a carga, a borracha retorna ao seu estado original. O solo, em parte, se comporta dessa forma também. A gente chama de comportamento elástico. E, em outra situação, o solo pode se comportar de forma plástica. Você carrega o solo e, quando você descarrega, ele não muda mais de volume. Ele continua com o volume da carga que você aplicou. E aí sim caracteriza o
processo de compactação, né? Então aqui na situação plástica você tem a caracterização da compactação, porque o volume realmente não retornou ao seu estado original, né? Então é baseado, pessoal, nesses princípios que os modelos de compactação atuam, né? Então quem divide essas partes elásticas da parte plástica é a pressão de pré-consolidação, que é exatamente essa definição, é um valor de pressão que divide o comportamento do solo em elástico e plástico. Então toda vez que eu aplico uma pressão menor do que a pressão de pré-consolidação, o solo, teoricamente, a gente espera que quando a gente descarregue, quando a máquina passa, ele tenha deformação, mas ele retorna ao seu estado original. Então você não caracteriza compactação nessa situação. E em outra situação você tem, quando você tem uma pressão maior do que a pressão de pré-consolidação, que é uma propriedade do solo, que depende principalmente do teor de argila, do conteúdo de água, enfim. Então quando você ultrapassa essa pressão de pré-consolidação, você tem a caracterização da compactação, você tem volume, mudança de volume permanente, né? Então os modelos hoje eles se baseiam nesse princípio, de vai ou não compactar baseado na pressão de pré-consolidação, e os outros modelos também fazem uma predição para onde a densidade vai depois que você fizer carregar esse solo e descarregar, né? Então você consegue, primeiro, você consegue fazer uma avaliação de risco. Olha, se a pressão for antes do que a pressão de pré-consolidação, for menor do que a pressão de pré-consolidação, o modelo decide para você que você pode trafegar. E a partir de então, se você ultrapassar essa pressão de pré-consolidação, o modelo decide para você que você não deve trafegar, porque você vai compactar, fatalmente vai compactar seu solo. E na outra situação, você tem uma predição realmente na mudança de volume. O que é que está acontecendo hoje? Os modelos de predição de volume são um pouco mais complexos. E eu não vou entrar em detalhe com vocês, mas a ideia é mostrar para vocês que os modelos hoje, principalmente os modelos que são utilizados na Europa, são baseados principalmente nesse sistema de decisão. Olha, se com aquela característica, com aquelas características da máquina, eu vou ultrapassar minha pressão de pré-consolidação de tal forma que eu possa causar compactação do solo. Então aqui a gente tem a terceira etapa de deformação, né? Ele segue basicamente a curva de compressão do solo, né? Você tem a aplicação de pressão e o solo fatalmente muda de volume na medida que você ultrapassa essa pressão de pré-consolidação, né? Então, ó, os modelos de compactação disponíveis hoje, né? O que é que a gente tem hoje em nível mundial para prever compactação, para predizer compactação? Os modelos começaram em 1953 e em 1999 o Sullivan lançou o Compsol, baseado nesses princípios aí. Van der Eyck em 2004 lançou o SOCOM, né, que é Soil Compaction Model, alguma coisa desse tipo. E em 2007 o Thomas Keller lançou aí o Soil Flex, né, que é baseado no princípio de mudança de volume, né. Então o que é que acontece? Nesses últimos tempos a gente teve, primeiro, em 2007 o Soil Flex foi escrito em Visual Basic, né? Ou seja, toda vez que você quisesse utilizar um modelo de compactação, você tinha que pedir para o pesquisador, porque ele era escrito em macros no Excel, né? E daí, em 2014, surgiu o Terranimo, que é baseado no Soil Flex, só que aí já com um ambiente disponível na web, né? Se vocês acessarem aí terranimo.com, vocês vão acessar o modelo de compactação disponível já numa web page. E em 2015 o Keller também lançou uma variação do modelo Soil Flex, né, que é o Soil Flex IHO, né, que você consegue predizer para quanto essa mudança de volume iria, né, quanto de densidade você vai causar com o tráfego de máquina e quanto isso vai resultar de variação no intervalo hídrico-ótico. Então já é uma evolução também. Você tem a mudança de densidade e tem um impacto desse tráfego num indicador físico do solo de qualidade. Então o que é necessário, pessoal? O que eu preciso para fazer uma simulação hoje com modelos de compactação? Esse que eu mostrei para vocês, principalmente o Soil Flex e o Terranimo, né? Se vocês entrarem na webpage aí do Terranimo, o que é que vocês vão precisar para fazer uma simulação de compactação, né? Basicamente de duas etapas, né? Dos parâmetros de máquina e dos parâmetros de solo. Que parâmetros de máquina são esses, né? A pressão de insuflagem do pneu, né? Que é aquela que a gente mede, a pressão da insuflagem do pneu é aquela que a gente coloca no carro mesmo, né? A gente pega um medidor, mede a pressão de insuflagem do pneu.
A gente precisa também da pressão recomendada do pneu, que é um parâmetro do fabricante, né? Quanto ele recomenda insuflar aquele pneu. A gente precisa do diâmetro do pneu. Eu estou trazendo algumas caracterizações para vocês, algumas características ali para a gente entender como esses parâmetros são distribuídos no eixo da máquina, né? A gente precisa do diâmetro do pneu, da largura do pneu e da carga da roda. Então imagine um eixo aí com aproximadamente 3.000 kg, né? O que a gente precisa é da carga da roda. Se um eixo tem 3.000 kg dividido por 2 rodas, a gente tem aí aproximadamente 1.500 kg. Então, basicamente, são esses os parâmetros da máquina que a gente precisa entrar como input para gerar uma simulação de compactação do solo. E com relação às características do solo, né? Quais inputs são necessários para realizar uma simulação com um modelo de compactação no que se refere aos parâmetros de solo, né? O Terranimo, pessoal, ele facilitou bastante a vida dos usuários. Então, o que foi que ele fez? Toda essa caracterização de pressão de pré-consolidação, que nem muita gente entende, eles viabilizaram isso usando funções de pedra-transferência, né? Então, a pressão de pré-consolidação é uma propriedade dinâmica que muda com o solo e com umas características de retenção de água no solo. Então, simplesmente, eles geraram uma função de pedra-transferência da pressão de pré-consolidação em função de características do solo. Basicamente, aqui, com densidade do solo, teor de argila e o potencial mático do solo, você consegue estimar a pressão de pré-consolidação que vai ser combinada, né, ou confrontada com a pressão que a máquina está aplicando para decidir se você deve ou não trafegar. E o Soil Flex, né, aí já requer uns parâmetros que caracterizam a curva de compressão do solo, né, e se torna um pouco mais complexo. Eu acredito que isso aí, para sair da academia, ainda vai demorar. O que nós fizemos aqui em 2016 aqui foi também estudar alguns desses parâmetros aí, ó, K, lambda, que caracterizam a mudança de volume, como também eles variavam em função do teor de argila, da densidade do solo e da sucção mática, né, do potencial mático. Então a gente também está buscando entender, só que tem muito pouca coisa ainda. Mas as simulações com o Terranimo em função do teor de argila, do potencial mático, da densidade do solo, você já consegue, qualquer usuário consegue fazer se tiver de posse também de alguns parâmetros de máquina, né? Então, o que é que o Terranimo solta? O Terranimo solta um sistema de decisão, né, onde a gente tem a caracterização das tensões verticais causadas pela máquina, e ele solta algumas zonas críticas de compactação. Então, toda vez que o estresse ou que a pressão passar naquela zona vermelha, você provavelmente vai ter compactação. Então, observe esse gráfico aqui, ó. Eu tenho aí a linha vertical em preto, né, que caracteriza a tensão que a máquina está aplicando em profundidade, e você tem ali na superfície, é provável que com essas características, com essas propriedades do solo, você vai ter compactação na superfície. Entre ali 10 centímetros e mais ou menos 40 centímetros ali, você tem o estresse passando na zona amarela. Então, é provável que você tenha compactação do solo, mas algumas observações experimentais deles mostraram que você pode não ter também. Então, a gente olha onde a gente está ainda. Mesmo com tanta evolução, a gente não consegue dizer com certeza se vai compactar ou não. Significa que a gente tem muito ainda para conhecer do solo, né? E a zona verde mostra que com essas condições de máquina e de solo, você provavelmente não vai compactar seu solo. A saída do Soil Flex é mais ou menos uma mudança de densidade do solo, né, que é atrelada também a um intervalo hídrico ótimo, mas aí você tem alguma coisa desse tipo aí, ó. Você tem a densidade do solo antes do tráfego, né, e para onde iria essa densidade do solo. Ocasionalmente, se você tiver uma mudança de densidade, você está tendo compactação, porque o modelo só solta a variação de densidade se você estiver atuando naquela zona plástica, que caracteriza a compactação. Então, ó, com relação à acurácia desses modelos, né, podemos aplicar o Terranimo e o Soil Flex em solos brasileiros, solos do Brasil? Pergunta muito difícil de responder, porque nós estamos começando a pesquisa agora, mas tudo indica que não. Alguns resultados mostraram que se a gente utilizar funções de pedrotransferências que foram desenvolvidas para o solo da Europa, a gente vai ter muito erro com relação ao solo daqui. Então, observe que até o próprio Terranimo, ele te dá, mesmo sendo para o solo da Europa, te dá predição por país, né? Respeitando as características do solo de cada país. Então a gente teria que fazer alguma coisa desse tipo também.
aqui para poder entender e aumentar a precisão dos nossos modelos aqui no Brasil. Como estão os nossos próprios modelos hoje, né? A gente já tem algumas plataformas que vêm sendo desenvolvidas, né? Basicamente a gente tem desenvolvido essas aplicações em ambiente R, né? Que também caracteriza a área de contato em função da pressão de suflagem recomendada, carga por roda, diâmetro do pneu e largura do pneu. Ou seja, são as mesmas ferramentas. O que é que muda? O que é que a gente está buscando mudar com relação aos modelos da Europa? É principalmente o solo, né? Então, a pressão de pré-consolidação hoje nos nossos modelos, se você quiser fazer uma simulação utilizando as nossas plataformas no R, você vai utilizar um modelo que foi desenvolvido para latossolos do Cerrado, né? Então, foi um modelo de 2013, né? Onde o professor Severiano estudou o efeito da pressão de pré-consolidação em função do potencial mático do solo, né? Então, a gente utiliza essas funções para fazer essa avaliação em razão da aplicação da carga da máquina e também decidir se você teria ou não compactação, dependendo das características do seu solo no momento do tráfego. O modelo de compactação, hoje a gente saiu da plataforma R, já está num ambiente mais amigável, como eu falei para vocês, né? Esse é o slide que eu estou terminando. Então a gente tem uma plataforma de avaliação do risco de compactação induzida pelo tráfego. A gente tem os mesmos parâmetros de máquina aqui, pessoal, pressão de suflagem recomendada, então ele é bem dinâmico, vocês conseguem acessar ele no celular aí, através de um link, apesar dele ser construído em cima dos códigos R, a gente conseguiu fazer essa migração através dessa plataforma Shine, para que através de um link só você consiga caracterizar sua máquina e seu solo. Então, basicamente, se você mudar as características do seu solo aqui, ele vai dinamicamente mudando esses gráficos que são uma resposta das tensões que estão sendo aplicadas no solo em relação à aplicação de carga, né? E a gente consegue caracterizar isso aí para camadas de 5, 15, 30, 40, 50 centímetros e 60. Então você vai mudando ali o teor de argila e a tensão ao potencial mático do solo, e ele vai mudando aquela pressão de pré-consolidação e você faz um confronto ali com as tensões que estão sendo aplicadas, né? Basicamente o modelo descreve dessa forma. Primeiro é descrita a área de contato, todas essas abas aí são condições do modelo que você consegue explorar. E o gráfico também solta alguma coisa parecida aí com o Terranimo, só que a partir de informações dos nossos solos, né? Bom, considerações finais, o que é que a gente tem para trazer aí com relação ao que a gente tem observado, né? Os modelos de compactação, acreditamos que são ferramentas úteis para o planejamento do tráfego agrícola. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente está num patamar computacional que permite a gente fazer essas simulações. Os ambientes computacionais têm ajudado a popularizar esses modelos, né? Que antes não saíam do papel. E apesar do impacto, de todo o impacto da agricultura mecanizada no processo de compactação, no Brasil a gente não conseguiu ainda popularizar esses modelos, né? Então a acurácia desses modelos em solos brasileiros passa também pela descrição detalhada do comportamento mecânico dos nossos solos, né? Simulações com solos ou com pedras transferências da Europa tem mostrado que a gente tem uma baixa precisão, e isso eu acredito que seja o papel da pesquisa, né? Melhorar o entendimento do comportamento mecânico desses solos para melhorar a predição. Pessoal, obrigado.